Boa tarde, amigos, tudo bom? Pronto, estamos aqui novamente hoje. Eu estou aqui me preparando. Estou deixando aqui o sol baixar só um pouquinho, que ele está muito intenso. E eu vou abrir aqui. Nós vamos fazer um plantio novo hoje, tá? Vamos aí, eu vou até fazer isso gravado, porque eu quero que isso fique como relato, para mim não esquecer. Não sei se vocês estão vendo aqui por causa do sol, tá vendo aqui? Eu abri uma, uma valazinha aqui até lá perto da parede. E já tava muito. Eu abri faz 2 dias, já tava bem molhada porque tinha chovido. Mas eu já vou agora, já vou afundar ela um pouquinho. E aqui dentro dessa vala nós vamos fazer um consórcio, certo? Porque veja bem, o que eu tenho aqui para mostrar aqui para vocês, para a gente poder aqui entender. Olha, eu tô fazendo aqui, por exemplo, esse aqui é o plantiozinho do capiaçu, né? Então, quando eu plantei ele, se você notar ali naquelas 4 pezinhos que estão ali no fundo aí do vídeo, existe uma distância aí mais ou menos de 40 centímetros, 30 centímetros aí entre um pé e outro. Aí o que acontece? Eu notei o seguinte, olha, esse pé aqui que você está vendo aqui no meio do vídeo, ele é uma toiceira só. Ele é um dos 3, certo? A história dos 3, para quem não souber, me pergunta que eu respondo. Ele é um dos 3. Então, se você observar, olha a largura que ele tomou dentro aqui das valas que eu fiz na época em que eu plantei ele, em novembro do ano passado. Então eu cheguei à conclusão seguinte: não adianta eu fazer aquilo ali, ó, plantar tudo um do lado do outro. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cova de capiaçu. Vou dar um espaçamento de 80 centímetros e vou fazer a segunda cova. Aí eu vou falar, não, mas você vai gastar terreno demais, não vai dar produtividade. Pronto, então o que acontece? Na primeira, como é que eu vou dizer? No primeiro plantio, ele vai ficar muito espaçado, certo? Da segunda rebrota em diante, ele vai juntar praticamente um com o outro. Entendeu? Por quê? Porque ele vai ter 40 centímetros o de trás para igualar com 40 centímetros da frente, entendeu? E aí vai ficar mais bonita, arrumada aqui essas toiceiras, entendeu? Do que ficar socado ali, com certeza. Hoje eu já vejo isso, olha. 2 pés aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui? Lindos e maravilhosos. Foi plantar tudo no mesmo dia. E os irmãos dele do lado, cansado e pequeno, entendeu? Então não adianta eu querer socar, fazer um adensamento, porque não vai me resolver isso, certo? Então esse projeto aqui eu fiz, não gostei, mas agradeço a Deus, tá tudo maravilhoso. E agora eu vou fazer diferente. Então vamos imaginar aqui, olhando para essa imagem aqui. Esse primeiro aqui da ponta, deixa eu ver onde é que você tá aqui. Pronto, esse primeiro aqui da ponta, ele vai ser um pé de capiaçu. O segundo pé de capiaçu plantado já vai ser mais ou menos no meio entre o segundo e o terceiro. Você está vendo onde está no pé daquela mangueira branca? Pronto, ali vai ser plantado o segundo. Então, daqui a 3 meses, quando for fazer o primeiro corte, vai estar tudo espaçado aí, com erva daninha no meio, vai ser uma festa, não tem problema. Da segunda rebrota para frente, aí eles se juntam um no outro. Olha aqui pelo irmão dele aqui, ó, o pai deles, né, que é um dos 3. Olha o tamanho da toiceira. Essa toiceira aqui tem mais ou menos quase 2 metros de diâmetro. Tá vendo? Ó, essa daqui é pro lado de cá mais fraca, a terceira toiceira. Mas olha aqui como ela tá. Tá entendendo, ó? Então se eu tivesse plantado um vizinho aqui no pezinho dela, tinha morrido. Não tinha dado certo. Entendeu? Então, para evitar esse tipo de situação, ó, você vê que eu fiz e pode ser que eu me arrependa. Eu não sei se a imagem tá boa, mas ó, você tá vendo a toiceira no meio da imagem aqui, ó? Tá vendo? Aí eu plantei em maio,
que eu fiz esse primeiro plantio de todo mundo dos outros fora dos 3, olha aqui que eu vou mostrar pra você. Tá vendo esse pequenininho aqui? Ele tá aí. Será que ele vai sobreviver aí no meio? Então esse aqui seria um pé novo para fazer uma torceira para igualar com aquela. Então eu tô achando que eu sempre ouço dizer, rapaz, esse capiaçu que falhou não tem mais como ajeitar. É difícil mesmo ajeitar. Mas não adianta você querer fazer com adensamento apertado, como o plantio de milho de 20 em 20 centímetros, que não dá certo, filho. Porque o milho é 90 dias, acabou e tal. Esse aqui não, ele faz uma touceira debaixo da terra e não dá certo, filho. Entendeu? Pronto, então vamos lá. Eu vou agora fazer o seguinte. Qual é o projeto agora? Pronto, eu vou fazer aqui. Puxando por essa, ó, tá, acho que já está diminuindo a luminosidade. Já está aqui, ó. Você está vendo aqui que eu abri aqui a cova. Pronto, vou botar aqui um pé de capiaçu bem aqui nessa ponta. Onde é que tá? Bem aqui nessa ponta. Vou contar 80 centímetros e vou botar outra mais ou menos aqui. Conta 80, vou botar outra lá. E vai dar poucas aqui, vai dar, vamos dizer aqui umas 6, uns 6 pés de capiaçu só, entendeu? Mas eu quero fazer esse teste com 6, bem feito. E aí o seguinte, o que é que eu vou fazer? Desses 6 pés de capiaçu, entre eles, um vai ter 80 centímetros, eu vou plantar agora milho. 4, uma fieirinha com 4 pés de milho, de 20 em 20 centímetros. Para que isso? Por quê? Porque quando você planta o capiaçu, ele demora muito a crescer. Então não vai ter problema dele sombrear o milho. Quando o milho eu tiver comendo as espigas de milho que eu cortar, pronto, é a hora em que o capiaçu vai querer tomar força para crescer, entendeu? Vai dar tudo certo. E eu vou aproveitar aqui a terra junto, vai ser consorciado. Então aqui, nessa vala eu vou fazer isso. Um pé de capiaçu, 80 centímetros mais um, 80 centímetros mais outro. E entre eles, uma fileirinha com 4 pés de milho, cada um com uma semente só, certo? Nessa lateral aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro pra você aqui onde é que eu tô. Pronto, nessa lateral aqui, ó, que eu iria fazer o entre linhas, né, que eu vou deixar aqui uns 80 centímetros mais ou menos. Eu vou fazer aqui 2 carreiras de milho, uma bem aqui nesse cantinho, beirando aqui a cova que eu fiz, beirando, de 20 em 20 centímetros até lá na parede, e do lado de lá de 20 em 20. Então a minha passagem de andar por aqui, que seria o entre linhas, eu vou fazer com milho, entendeu? Pra gente fazer aqui, fazer um consórciozinho para ver se dá certo. Quando esse milho eu apurar ele, ou para fazer picar, para mim fazer uma silagem e vender, ou então para mim comer os milho e fazer a silagem só da folhagem, eu vou tirar aqui e o capiaçu já vai estar aqui bem grandinho, mais ou menos com mais de 1 metro de altura. E aí deu certo, porque o capiaçu só começa a dar produção a partir da segunda rebrota, entendeu? Então nós vamos fazer isso daqui, já a gente começa, tá certo? Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui, que eu vou começar a preparar aqui, a enxada as coisas, e já a gente começa. Eu vou fazer aqui por partes, viu? Tá joia? Pois pronto, um abraço a todos.